Good evening, everybody. Thank you for joining us tonight for our Open Ed. My name is Catalina Guzman. I am the Director of Student Wellbeing, and I will be moderating tonight's conversation. We're very lucky to have Dr. Rodrigo Bressan, who will be talking to us a little bit about his research and what he has seen in terms of mental health and mental disorders, sort of pre, during, and at this point, almost post-pandemic. And then we'll be actually talking about strategies in terms of how our young people can learn to cope and really work through some of the obstacles that they face. For tonight, we do have instant translation. So Dr. Bressan will be speaking in Portuguese. So if you would like that to be translated, please click on the translation button below. I will be moderating in English. My Portuguese is just good enough that I can understand all of it. It's just not good enough that I feel comfortable speaking in it. So this will be a dual language presentation, but if you click on the translation button, you will hear me speaking in Portuguese, the magic of the internet and Zoom instant translation. And if you would rather this presentation be in English, again, click on the instant translation and you will hear Dr. Bressan in English. So without further ado, I'm actually going to invite Dr. Bressan to walk us through a little bit of what he's seen and the things that he wants to share with us. And once he's done, we will engage in a dialogue where hopefully you can ask us some of your questions. So with that, Dr. Bressan, please take it away. Boa tarde, boa noite a todos. É enorme prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer o convite da Catalina, da Sabrina e de todos que sugeriram o meu nome. Eu sou um grande admirador da escola. Logo antes da pandemia eu tive uma conversa com esse grupo e eu fiquei já admirado também porque vocês foram a primeira escola que eu tive notícia que fechou, né, antevendo as coisas. E várias das questões de saúde mental que nós vamos conversar aqui elas são vistas e incorporadas com o raciocínio educacional da Avenues. Eu vou começar então aqui a minha apresentação. Espero que todos estejam conseguindo ver. Então, só para... acho que vocês viram lá no descritivo, vou contar um pouquinho quem eu sou e por que eu estou aqui falando de saúde mental num contexto escolar. Eu sou psiquiatra de formação, eu fiz um PhD na Inglaterra, no King's College, em neurociências. Eu voltei para o Brasil em 2004 e a gente desenvolveu um laboratório de neurociências e começou a estudar a prevenção. E quando você pensa em prevenção, você acaba chegando na escola e aí tem vários desdobramentos desse raciocínio. Eu sou professor da Unifesp, do King's College, e eu presido o Instituto Ame Sua Mente, que eu um pouco vou falar para vocês também durante a minha apresentação. Eu gostei muito do formato que a gente vai ter hoje, então vai ter o tempo da apresentação, mas vai ter também um tempo generoso para a gente trocar ideia e é interessante também ouvir a vivência dos pais. O objetivo principal da minha apresentação é dar elementos para a gente raciocinar sobre saúde mental e pensar do ponto de vista também prático, né? O título que foi sugerido em conjunto, né, pelo time da Avenues aqui, What Kids and Young Adults Can Learn from Coping with Struggles, o que dá para aprender e se transformar, né? Então a ideia de coping, de enfrentamento, ela é absolutamente chave no eixo aqui da minha apresentação hoje.
Quando a gente fala de saúde mental, a gente tem um enorme problema. E o principal problema é que quando eu pergunto para as pessoas, até das pessoas da minha área, residentes, pós-graduandos, o que é mente, se a gente tirar o verbo mentir, todo mundo toma um baile. E esse baile é porque a definição de mente ela fica meio perdida. A ideia de mente ela veio para discutir ou para preencher algo que ficava entre o corpo e a alma. Só que é meio complicado, né? Porque eu era ou sou ainda, eu diria, um médico sério que resolveu fazer psiquiatria. Os meus colegas clínicos falaram, você vai largar a medicina? Eu falava, não, acho que não. Depois eu virei um neurocientista e comecei a estudar mais cérebro, mas no fundo eu sou um profissional de saúde mental, eu não sou um neurologista. E como é que eu sou mente? Onde está esse negócio, tá certo? Porque o cérebro os neurologistas conhecem. Mente não é uma instância lá em cima, é um construto, né? É um construto, é um conceito que dá conta de funções mais sofisticadas do cérebro que não as motoras, sensórias puramente. Então, trata do raciocínio complexo, trata da subjetividade de cada um, dos valores, da cultura, das cognições, da religiosidade. Então você começa a trabalhar com funções mais sofisticadas que o cérebro exerce. E por que eu falo isso? Porque nós estamos no corpo, gerenciando algo que seria do campo mental. E aí, para definir, discutir saúde mental, a gente desenvolveu no Instituto Ame Sua Mente uma forma simples e direta e que eu acho operacionalizável para discutir isso sem sofisticar demais. Como a gente pode entender saúde mental? Sem ser simplista também, no meu modo de ver. É lógico que a gente pode ampliar isso daqui. Mas, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando no manejo de todas essas coisas que eu falei antes para vocês. Valores, olhares, cultura, cognição, lidando com as emoções. Então, o que está na saúde mental? Está na saúde mental uma coisa chave que é estresse. Quando a gente entende estresse do ponto de vista da mídia e do como a gente fala, em geral a gente fala, estou estressado, estresse é ruim, é muito estresse e tal. Do ponto de vista de saúde mental, não, o estresse é absolutamente fundamental. Se um bebê não tem o estresse da fome, ele não chora e recebe alimentação. Se o jovem não tem o estresse de crescer e se desenvolver, ele não senta para estudar, não se concentra para assistir aula. Se um jovem não tem o estresse de manter os valores ou a organização de uma sala de aula ou sentar na mesa para jantar, esse estresse faz com que ele compartilhe da cultura e possa viver socialmente. Então, o estresse, ele é absolutamente chave. A gente vai discutir também se o estresse passando do ponto pode ser ruim ou bom. E está exatamente aqui no título dessa aula, como a gente pode ter um enfrentamento. E aqui nós estamos falando de um estresse comum que foi a pandemia. Mas para operacionalizar essa história, a saúde mental, se a gente pensar o universo inteiro, eu uso aí essa imagem de uma pirâmide invertida. Então como é que eu lido com uma tristeza? É um fato triste na minha vida. Em geral, quando eu tenho saúde mental, eu tenho um sofrimento leve, proporcional ao estímulo. Então eu perdi um objeto que eu gostava muito. A intensidade da tristeza está associada ao objeto. Ou alguém, como a minha secretária aqui do consultório, perdeu um cachorro. Puxa, o estresse, a tristeza é muito maior, ela tinha uma ligação muito grande com esse cachorro. Agora, o filho dela não tinha uma ligação tão grande com o cachorro. Ele também perdeu o cachorro. Então, de acordo com a subjetividade de cada um, o impacto do mesmo evento é diferente. E o impacto, como ele é proporcional, ele tende a ser pequeno, né? Porque dependendo do tamanho do problema. E a duração é curta. E aí tem um outro conceito para a gente pensar a saúde mental, que é o que a gente chama de problema de saúde mental. É importante falar aqui que problema de saúde mental ele não é definido como diagnóstico. Aqui é só para vocês entenderem o raciocínio.
que trata da manutenção da saúde mental. Um problema de saúde mental pode ser ilustrado como uma fase que você fica insone, ou fica irritado, tenso, uma fase que você está com muito medo, ou uma fase que você está meio down, desestimulado com tudo, aconteceu alguma coisa que te deixou meio fora. Então eu tenho uma prova importante, eu tenho um conflito com o meu chefe, eu tenho uma incerteza relacionada a uma questão financeira, eu sofro. E aí eu tenho que lançar estratégias de coping, de enfrentamento para esse sofrimento. Então a gente denomina, né, que você tem um sofrimento moderado, um impacto moderado, de novo, ele é proporcional, um pouco mais intenso, a duração é média, mas também é autolimitada. Então eu faço a prova, eu conduzo o conflito com o meu chefe, e aí isso faz com que eu volte para uma situação de saúde mental. Eu não estou sofrendo, eu não estou irritado, eu não estou insone, eu estou lidando ali com as emoções e os desafios do meu cotidiano. Então, quando a gente fala de saúde mental, eu costumo usar esse termo, que é sempre uma negociação. E aí vem um outro conceito, que é o que a gente chama tecnicamente de transtorno mental. Quando a gente faz pesquisa sobre o que as pessoas entendem quando vem essa palavra transtorno mental, são coisas horrorosas. Mas como é esse o termo técnico, é importante falar. É uma tradução de mental disorder. Disorder também é uma definição, é uma dificuldade da psiquiatria mundial de ter um nome que é disease. Na verdade, são as doenças psiquiátricas, transtornos mentais, que incluem depressão, transtornos de ansiedade, fobias, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, déficit de atenção e hiperatividade, autismo. Todas são transtornos. Por que é importante fazer essa definição? Porque ela é uma definição clínica, médica. Aqui, meu objetivo não é ficar ensinando e falando com muita profundidade de como você define. Mas tem alguns parâmetros, baseados no que eu conversei com vocês, que pode ajudar a pensar sobre isso. Até para a gente discutir na hora das questões que sempre aparecem, né? Será que meu filho está com transtorno mental ou não está com transtorno mental? E alguns parâmetros ajudam nisso. Mas o que é isso? Quando alguém está com transtorno mental, ele tem sintomas repetitivos. Então se eu estou deprimido, eu começo a achar que eu sou pior que os outros, que ninguém gosta do que eu faço, eu me acho feio, gordo, me acho careca. Não, isso é um insight, né? Tem alguma coisa que é bom você saber, né? Eu tenho um feedback positivo, eu falo, não, a pessoa só está querendo me agradar, a minha energia para fazer as coisas cai e eu começo a me sentir preguiçoso. Bom, todo mundo já se sentiu assim muitas vezes na vida. Dependendo do estímulo no ambiente, isso pode ser desencadeado e às vezes a gente se sente assim sem perceber por quê. Mas o que acontece quando isso não consegue ser mudado? Você não consegue sair desse lugar. Você tem uma incapacidade de superação. E aqui eu faço uma parte. É interessante saber um pouquinho de funcionamento cerebral para entender o que significa ter um transtorno. O cérebro, uma das definições do cérebro, é que ele é uma máquina para aprender e automatizar. Quando a gente faz a metáfora de andar de bicicleta, dirigir carro, é muito óbvio, né? Às vezes a gente esquece, mas é um baita estresse começar a dirigir, coordenar todos os estímulos, os medos de bater o carro, de fazer errado, o pisca com não sei o quê. É estressante. Mas quando a gente automatiza, cai o estresse. Então o que o cérebro precisa? Economizar energia. E assim a gente automatiza. E como é que a gente automatiza conhecimento? Discutindo, repetindo, aí a gente vai automatizando. Quando a gente quer decorar uma música, você lê ou canta uma música 2, 3 vezes. E se você faz isso 2, 3, 4 vezes, você em geral consegue repetir o refrão dessa música. Quer dizer, você já ganhou uma parte da música. Se você repete 10, 15 vezes, ou você ouve a música cantando, você começa a aprender a música inteira.
Mas se você repete 100, 1000 vezes, a música começa a tocar sozinha na nossa cabeça. Todo mundo já teve um pouco essa experiência. Mais ou menos o que acontece quando você tem um sintoma de transtorno mental é que esses pensamentos de baixa autoestima, de irritabilidade, de uma percepção que ninguém gosta de você, só para dar 3 exemplos, eles começam a se repetir ao longo do dia do indivíduo incessantemente, com pequenos estímulos. A faxineira do meu escritório nem olhou para mim. Puxa, nem ela gosta de mim, tá vendo? Antigamente ela falava comigo. E isso vai se repetindo para toda essa situação. Então, o que acontece quando você tem um transtorno mental? Porque isso se repete muito, isso tende a ficar automatizado. E esse é um raciocínio-chave. É como se o seu cérebro aprendesse a ficar doente. E aí o que acontece? Se você fica triste um tempo e supera, você saiu daquela questão. Você conseguiu sair do que seria um problema de saúde mental. E aí você volta para a saúde mental e pode voltar, mas você está negociando. Quando você está no transtorno mental, a tua negociação ela é muito ruim. Não é que alguém que está deprimido não pode ficar feliz em alguns momentos do dia. Pode, mas a maior parte do dia ele está empacado naquela história. Então o que acontece? O sofrimento não é mais leve nem moderado, ele é grande. O impacto na vida fica muito maior. Não é uma tristeza que me dificultou fazer uma tarefa. É algo que começa a dificultar o meu trabalho, as minhas relações familiares, os meus hábitos. Então, quando eu estou mais desestimulado, nem os meus hobbies eu vou fazer. Então, eu vou perdendo várias coisas ligadas à minha vida. E o que é absolutamente fundamental é que essa duração é prolongada. Então, qualquer psiquiatra, qualquer médico, quando vai avaliar alguém, ele sempre está olhando esses aspectos: o nível de sofrimento, o nível de impacto e a duração daqueles sintomas que estão aparecendo ali. E eu vou dar alguns dados pequenos, mas que são muito importantes, tipo take-home message de questões de saúde mental. O primeiro é o seguinte: eles são, como um grupo, um problema comum. 1 em 5, ou 1 em 4 pessoas, os dados melhores são 1 em 4, 20 a 25% da população mundial vai ter um transtorno mental ao longo da vida. Se você pensar em qualquer doença, isso é muito grande. Não tem doença oncológica que tenha alcance nesse nível. Mas tem um outro dado fundamental. 75%, 80% da população não vai ter um transtorno mental. Por que isso é importante? Porque a gente ouve falar, tá todo mundo deprimido, tá todo mundo ansioso. Não é verdade. Tá todo mundo lidando com essas dificuldades, mas deprimido e ansioso de fato não. Mas tem um outro dado chave aqui, que leva à incapacitação. O transtorno mental pode levar à incapacitação. Mas vejam a proporção. 1 em 20 pessoas vai ficar incapacitado por um transtorno mental. Do ponto de vista pessoal, é uma boa notícia. Só 5% das pessoas que têm transtorno mental vão ficar incapacitados. Então o que eu preciso fazer? Diagnosticar precocemente e tratar com eficácia. A minha chance de ficar incapacitado cai. Mas se vocês pensarem do ponto de vista de saúde pública, você chega num número de 1% da população mundial incapacitada por um problema de saúde mental. E aí tem 2 outros elementos que eu acho que são importantes de saber e tem a ver muito com o nosso contexto. 75% dos transtornos mentais do adulto começam antes dos 24 anos. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a estudar isso, já faz mais de 10 anos, eu não acreditava nesse dado. Eu achava que ele era meio distorcido. Mas eu falo mais para vocês desse dado em seguida. E tem um outro componente que ele tem um alto custo, né? Tem um alto custo financeiro, né? Por o custo em si, de assistência, mas tem um custo muito grande indireto e de perda de funcionamento. Então, do ponto de vista mundial, isso é bem sério. Então, aqui é só uma fotografia para dar uma ideia para vocês. Entre 15 e 44 anos, as doenças que têm o maior impacto em perda de dias produtivos são depressão unipolar, que a gente chama, uso de álcool, deficiência de ferro, transtorno bipolar, aí vão tendo os outros problemas.
Aí as pessoas falam, mas transtorno mental é coisa de país de primeiro mundo, de país rico e tal. Não, não é verdade. Esse gráfico aqui, que ele é mundial, ele acontece na Ásia, ele acontece na América do Norte, na Europa e na América do Sul. O único lugar que a doença HIV está na frente é na África, porque você tem transmissão vertical e as crianças perdem todos os anos de vida produtiva por morte precoce. Então, quando a gente vê saúde, não só do ponto de vista de mortalidade, mas com o bem-estar da população, a população ativa, a gente vê os transtornos mentais com um impacto muito grande. Agora, olha o que interessante, que é esse gráfico de perda de dias produtivos. Se vocês prestarem atenção na barra verde, que são doenças neurológicas, na barra azul, que é o câncer, e na barra vermelha, que são as doenças cardiovasculares, vocês vão perceber que elas pegam um impulso depois dos 50 anos. Então a gente tem medo de morrer de câncer. Tem câncer infantil, todo mundo sabe disso, mas é um fenômeno muito, muito pequeno, tanto que vocês podem ver que a linha antes dos 30 anos nem aparece aqui. As coisas começam a acontecer depois dos 50 anos. E se vocês verem transtornos neurológicos, eles também não são tão importantes, mas quando você chega em 80, a tua chance de ter Alzheimer ou de ter Parkinson fica muito alta. Então, ao longo da vida, isso progride. Mas se vocês prestarem atenção, entre 10 anos e 50 anos, o grande problema que contribui são os transtornos mentais. 10 a 50 anos. E o que acontece aqui entre 10 e 50 anos e que é chave? É que, como eu falei para vocês, 75% dos transtornos começam antes dos 24. Mas o que é mais importante ainda é que 50% dos transtornos mentais do adulto começam antes dos 14 anos. E aí vocês vão entender um pouco por que o Instituto Ame Sua Mente trabalha nessa fase de escola. Qual é o raciocínio aqui? O raciocínio é, quando a gente pensa que pode ter câncer de mama, você olha a idade que você começa a ter a ocorrência, um pouco antes disso você ensina as mulheres a palparem as suas mamas, porque elas estão em risco, e fazer mamografia. A mesma coisa vale para câncer de próstata ou problemas cardiovasculares, né? Tem uma certa idade que você vai medir seu colesterol, vai fazer um Doppler de coração, enfim, como check-up. O que acontece com saúde mental, e isso não é totalmente implementado, mas é algo que a gente vem raciocinando, é que a gente deveria fazer um check-up sim e mais precocemente, porque ocorrem muitos problemas aí, e problemas maltratados vão ter uma consequência muito grave ao longo da vida. Agora, qual é o ponto mais emblemático, grave, mais interessante do ponto de vista que dá para mudar? É que uma das principais barreiras para o tratamento é estigma e preconceito. As pessoas têm muita dificuldade de falar dos próprios transtornos mentais. A gente tem uma boa notícia que a gente teve com a pandemia. Todo mundo fala de saúde mental agora. Eu trabalho há muitos anos com isso, a gente montou o instituto há 3, 4 anos, e era muito difícil falar disso com as pessoas. Agora não é mais. Saúde mental entrou pela porta da frente. Por que isso? Porque a gente teve um estresse comum. Eu vou discutir isso com vocês em seguida. Mas qual é o impacto de estigma e preconceito? Atrasa no tratamento, leva a pior quadro e cronificação, sofrimento e solidão. Então, quem tem um transtorno mental tem muito mais separação, sai do trabalho, tem um rendimento escolar muito abaixo. A gente tem um estudo bonito na Unifesp, que a gente coordena com a USP e com o Rio Grande do Sul, no Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento. A gente segue 2.500 crianças. Há 10 anos eles já estão todos jovens. E o que a gente percebeu? Que daqueles que têm transtorno mental, que dá uns 14% das crianças, esse é um dado mundial, é muito parecido no Brasil e tal, desses que têm, 80% não está se tratando. Esse estudo, só para falar para vocês, é em escolas públicas de Porto Alegre e São Paulo. A gente foi ver o dado, falou, por que não estão se tratando? Primeira hipótese, o serviço de saúde para jovens e adolescentes é muito ruim. Não é verdade. O principal motivo para não buscar tratamento é preconceito dos pais. E aí a gente fala, não, mas os pais são mais ignorantes nas escolas públicas. Eu vou dizer para vocês que não é verdade
também. Mas, então, 80% não busca tratamento por conta desse preconceito. Aí tem um outro dado de neurociência que eu acho que ajuda a entender o que acontece com o cérebro. A gente tem um olhar para o cérebro agora mais parecido com a ideia do coração, que a gente tem que ver os problemas mais cedo, né? A psiquiatria em geral começa, aqui está ilustrado em Mental Disorder, quando você tem um transtorno mental, tem uma depressão, tem um toque. Então aqui começa, é como se a cardiologia só começasse depois do infarto. Mas não, a cardiologia trabalha com prevenção. Então se a gente vai trabalhar com prevenção em cardiologia, a gente vai ver qual é o mecanismo que faz com que você tenha um bloqueio das artérias do coração para ter um infarto, e a gente descobriu a fisiopatologia, que são as placas ateromatosas, e aí descobriu tratamentos para isso. Então, você tem tratamentos para fator de risco, não é para a doença em si. Então, o que acontece com o cérebro? O que é legal da gente entender? Isso aqui é só uma forma de colocar isso para tentar mostrar a dinâmica. Basicamente, você tem um pacote genético, né, que te dá as possibilidades de desenvolvimento da sua mão e do seu cérebro, obviamente. Então, você tem uma série de elementos que vão montando o seu cérebro. A minha mão, ela vai sendo montada de acordo com os estímulos que eu tive na vida. Então, se eu joguei tênis, a minha mão vai ter um desenvolvimento diferente, a direita da esquerda, porque ela tem que ter habilidades e forças diferentes. Alguém que toca piano vai tendo habilidades específicas que desenvolvem a musculatura, o formato da mão. A mesma coisa acontece com o cérebro. Só que o cérebro é o elemento mais sofisticado que a gente tem. Eu costumo dizer que as pessoas tendem a dizer, a gente não sabe nada de cérebro. Não, a gente sabe muito de cérebro. As últimas 2 décadas a gente aprendeu um monte. Só que qual é o problema? Tem que saber muito mais. Tem muito para saber. Então, quando a gente fala de fisiopatologia das doenças, como é que as doenças são montadas no cérebro, quando não é uma doença neurológica, que você tem um buraco ali, um tumor ou uma degeneração de algumas células, a gente fala em doenças de redes cerebrais. Então, uma rede cerebral que controla a ansiedade, ela está mal montada. Então, ela precisa ser remontada. E o cérebro é plástico, por isso que tanto medicação quanto terapia podem alterar uma situação patológica. E não é só medicação e terapia, tem várias outras formas de fazer isso, eu converso com vocês depois. Mas basicamente o que a gente vai entendendo é que esse é um processo dinâmico que determina mudanças no seu cérebro e que vai levando a consequências no ambiente e vai gerar ali a questão mais para frente. O outro ponto importante é que depois de você ter um transtorno mental, se ele é mal cuidado, você também vai tendo consequências negativas da própria doença, que a gente chama de um neurodesenvolvimento da doença em si. Mas a gente está aqui para falar de jovens, então eu vou falar do cérebro de adolescentes. Esse slide do Simpsons, eu acho ele muito ilustrativo. Ele fala um pouquinho, se vocês forem ver as 2 bolinhas pequenas vermelhas, espero que dê para ver na tela de vocês, tem aqui uma parte do cérebro desse tamanho que tem a ver com a glândula do que seria do julgamento. A outra bolinha aqui do lado, que também é bem pequenininha, é a resistência a peer pressure, a pressão por pares. Do que nós estamos falando aqui? Estas áreas no cérebro adolescente não são muito boas. Mas se você for ver outras áreas como o centro da rebelião, o centro do universo, a área do cool, o amor e o ódio pelos pais, todas essas áreas são hiperinfladas. O jeito mais simples, isso aqui é uma brincadeira, mas o jeito mais simples de falar disso é o seguinte: no neurodesenvolvimento, o cérebro não amadurece como um todo. Você tem janelas de neurodesenvolvimento. Então, no início você tem o amadurecimento da visão. Se você não tiver luz, você tapar os olhos de um recém-nascido e ele ficar sem ver a luz por 1 ano, ele vai ficar cego, porque o cérebro dele não aprendeu a interpretar a luz na época que ele precisava. Então você vai tendo janelas de desenvolvimento, motor, de linguagem, de escrita. Então, todos nós sabemos disso.
O que acontece na adolescência é que você tem uma maturação das áreas que a gente chama de límbicas, que tem a ver com desejo, com vontade, e uma imaturidade de áreas de controle, que são as pré-frontais. Então, o que você tem? Um carro extremamente acelerado e com um freio bem ruinzinho. Então, quem são esses jovens? Eu adoro essa frase. São very smart adolescents, will do very stupid things in a very impulsive way. Adolescentes muito inteligentes são aqueles que fazem coisas estúpidas de um jeito muito impulsivo. O que significa isso? Que inteligência não tem necessariamente uma relação com sensatez e com controle de impulso. E a partir desse raciocínio vem o segundo raciocínio. A gente espera mais dos adolescentes do que eles podem dar para a gente. O que significa isso? Às vezes a gente dá, a gente quer, de todo filho, eu sou pai de adolescente também, eu tenho que fazer um disclosure aqui com vocês. E a outra coisa que eu vou falar um monte de coisa, mas em casa não é assim. Pelo menos eu discuto isso com vocês, aprendo e quebro a cara em casa. Mas assim, a gente espera mais do que eles podem dar, porque não necessariamente eles conseguem ter a capacidade. A gente quer autonomia, mas eles não necessariamente entregam essas coisas. O cérebro, como eu tinha dito, se desenvolve, então ele é construído, você não nasce com ele pronto, e os comportamentos eles podem ser treinados. O raciocínio do gym, da academia, ele é muito importante. E aqui, quando a gente pensa no desenvolvimento do indivíduo, a gente pensa em que a gente tem que dar o scaffolding, que são os andaimes para apoiar a construção do prédio que é o adolescente. Mas sem esse scaffolding, grande parte dos adolescentes rui o prédio e pode quebrar. Qual é a outra coisa importante? Eu não falei para vocês que é um momento, o cérebro aprende, e tem um momento de alta intensidade na adolescência límbica de vontades. É esta área que mais aprende na adolescência, e todo mundo já ouviu falar isso. Se você usa bastante de qualquer uma droga, desde açúcar, cafeína, tabaco, maconha, cocaína e tal, nessa fase você aprende a usar. Então o seu sistema de recompensa fica sempre atrás de uma coisa desse tipo. Outra questão que a gente está aqui é para discutir um pouco o impacto da pandemia. Quando a gente pensava na pandemia, a discussão que a gente tinha bem no começo, né? Isso aqui foi um slide de um artigo que a gente publicou bem no começo. Será que a gente vai ter a quarta onda? Será que a gente vai ter mais transtornos mentais ao longo, depois da pandemia? Eu vou guardar essa pergunta para discutir com vocês em seguida. Com a pandemia, o que aconteceu? A gente teve um modelo experimental de estresse e ansiedade. Por quê? Porque a gente teve um inimigo comum que ameaça a nossa vida com um alto nível de incerteza. Né? Agora, quando a gente fala disso, não impacta tanto, mas vocês lembrarem o nível de incerteza, vou sair de casa ou não. E aí o que aconteceu? A gente também saiu da zona de conforto. Os mecanismos que a gente usava antes para lidar com o estresse, vou comer num restaurante, ou vou trabalhar e conversar com um colega de trabalho, perderam, porque você ficou em casa. Precisou criar novos mecanismos de enfrentamento. E isso leva a um nível de ansiedade muito alto. Só que qual é a dificuldade? O nosso equipamento para reagir a estresse, ele está preparado a um evento, tipo um leão vem te atacar. Então você tem que lutar ou fugir. Você gasta muita energia, fica muito atento, mas você está preparado para agir impulsivamente. Então, é isso que acontece quando a gente está num momento de alto estresse. A gente recorre a instintos de sobrevivência que são primitivos. Então, a gente fica autocentrado, não pensa no que está acontecendo com os outros, fica reativo e menos racional, piora a percepção de tempo, é tudo muito urgente, e a gente está reagindo, no fundo, com o cérebro primitivo, né? E o que acontece nesse momento é que as emoções são contagiosas, né? Vai acabar o papel higiênico e o que acontece é que acaba mesmo, porque todo mundo vai no comportamento de manada nesse tipo de situação.
E aí, aqui voltando para a minha pirâmide invertida, como é que a gente pode pensar a saúde mental? E eu vou voltar na ideia ali de como você lida com o estresse da pandemia. Mas antes de falar especificamente na pandemia e a gente pensar em manutenção da saúde mental, tem alguns elementos que são gerais para a saúde, que é um trabalho diário. O primeiro é perceber que o cérebro é mais um órgão do nosso corpo. Então, o que faz bem para o teu coração faz bem para o teu cérebro. O que significa isso? Comer bem, fazer atividade física, dormir. Dormir não é só bom para as emoções, é bom para o teu coração também. E no caso do cérebro, estabelecer relações que sejam saudáveis e que sejam fulfilling, que tenham sentido e que te façam bem. E aí, o que acontece? Você cuida da sua saúde. Né? Tem outras coisas que também podem ajudar, ligadas a, por exemplo, a exploração do seu mundo mental. Fazer psicanálise, por exemplo. Conhecer os seus conflitos mais profundamente. Isso pode ajudar também. Mas, normalmente, a gente tem estratégias meio automáticas de manejo de emoção. Como é que eu lido quando alguém me irrita? Como é que eu lido quando eu tenho uma nota ruim? Como é que eu faço isso? Quando eu sou exposto em público e todo mundo está olhando para mim. Então você vai desenvolvendo estratégias. E aqui eu acho fundamental, porque durante a pandemia, o que a gente viu, pelo menos eu vi isso, que a molecada estava dentro de casa trancada. Não tinha o espaço da escola, não tinha o professor, tinha até o professor por tela, mas não tinha o ambiente escolar. E aí a gente percebe que professor, lógico que ele tem a responsabilidade de entender o conteúdo e passar o conteúdo, mas eles são agentes absolutamente fundamentais da construção da mente dos nossos filhos e construção de habilidades socioemocionais. Porque na escola você está treinando o tempo inteiro até a habilidade socioemocional. Eu acho que todos têm uma notícia do quanto é importante você ter habilidades cognitivas, mas para a performance na vida, a habilidade cognitiva não é o suficiente. Você precisa de muita habilidade socioemocional, ainda mais se você quer se desenvolver, tá certo? O que é a habilidade socioemocional? É lidar com as próprias emoções, ter uma noção melhor de quem você é, entender o que é o grupo, ter responsabilidade, saber cooperar. Então esses elementos são chaves. E atualmente você tem isso meio manualizado, você tem estratégias de fazer isso. No fundo, isso acontece o tempo inteiro e o papel dos professores é enorme. O nosso de pais também, mas eles passam muito tempo dentro da escola. Não é só dos professores, é do ambiente escolar. Toda a filosofia e cultura da escola impacta na formação de valores dos nossos filhos e no desenvolvimento de habilidades. A outra coisa importante da saúde mental é perceber as dificuldades. E aí, quando você percebe a dificuldade, você começa a não agir no automático, buscar estratégias específicas. Quando a gente tem um problema de saúde mental, a gente tem um termo que chama-se autoeficácia. Quer dizer, é você olhar o problema e falar, como é que eu resolvo melhor isso? Para quem que eu posso buscar uma habilidade específica para lidar com esse estresse mantido que eu estou vivendo, ou para um chefe que me deixa muito irritado e tal. E aí você vai buscar o desenvolvimento de habilidades. Você pode focar em socioemocionais, você pode buscar meditação, psicoterapia, um hobby ou grupos de interesse. Se você tem um lugar onde você se sente que faz sentido, isso é muito importante. Especialmente em adolescentes, uma das coisas mais difíceis que está acontecendo na adolescência é a estruturação da personalidade. Eles não sabem quem eles são. A gente também não sabe tão bem, mas eles não têm ideia de quem eles são. E o que eles são é visto também no como eles são vistos pelos outros. Então, achar um grupo onde ele se sente bem, eu tenho um clube de leitura, eu jogo futebol, eu faço uma arte marcial, onde eu me sinto bem, isso é muito importante. E a outra coisa é buscar ajuda. Pai, eu não estou dando conta disso, falar com um professor, um amigo, um parceiro é fundamental. Mas, quando a gente tem um transtorno mental, é diminuir estigma, identificar cedo o problema, cuidar cedo e procurar os profissionais que saibam lidar com o problema que a pessoa tem. Então, quando a gente está falando lá do estresse da pandemia e tal,
qual é o truque? O que a gente tem que fazer? É sair do modo reacional e conseguir pensar. Então, todo mundo que está conversando comigo, fala, está acontecendo coisa. O que precisa fazer é pensar. Se você não está pensando, não está no caminho. E para você buscar pensar, você tem que perceber que você está fora do seu eixo, você tem que se conhecer. E aí tem algumas estratégias bem interessantes, que até tem uns guias que eu vou mostrar para vocês em seguida, que é a ideia de ter tolerância, ter autocompaixão e tolerar as limitações, né? Como é que você lida com isso? Nessa situação aqui, a gente trabalha no Instituto muito com professores de escola pública, com saúde mental, você imagina, professores que não foram letrados na linguagem digital têm que conversar com native speakers. Esses moleques são native speakers de tecnologia. Isso dificultou muito. Eu que dou aula de um jeito assim, eu vou começar a dar uma aula de um jeito completamente diferente. Quando você pensa, você cria estratégias e consegue lidar com as coisas. Outra coisa muito chave para níveis de estresse muito alto, e todo mundo aprendeu isso na pandemia, é rotina. Rotina é a melhor coisa do mundo quando você está numa situação fora. Então é dormir, ter uma agenda de funcionamento, ter espaços para lazer. E a outra coisa é apoio por pares. Apoio por pares é uma busca de alguém que fala a mesma língua que você. Eu vou dar um exemplo que funcionou para mim no começo da pandemia. Minha mãe teve Covid, ficou lá internada, entubada no Einstein um tempão. E aí a primeira coisa que eu fiz foi recorrer ao meu grupo de WhatsApp da minha faculdade de medicina. E aí o que eles me falaram? Ninguém me deu a dica última, se usava cloroquina na época, estava começando a cloroquina, ou não usava, ou faz isso ou aquilo e tal. O que eles falaram que foi chave para mim? Pô, Bressan, calma, meu. Você não vai dar conta dessa situação. É muito pesado, deixa a equipe trabalhar. Só colegas de medicina podiam me dar essa informação desse jeito. Todo mundo fala isso, eu também falo para as pessoas. Mas os pares conseguem apoiar mais, e a gente aprendeu isso em rodas de conversa para professores que a gente fez na pandemia, e todo mundo conhece um pouco essa ideia, mas é bom ter em mente. Quando você divide com um colega de trabalho é muito mais fácil e potente do que até terapeutas. E a outra coisa é, quando você pensa numa situação desse tipo, você tem que ter política eficiente e líderes que você confia. Porque você não sabe bem o que vai acontecer na pandemia, mas você pensa que a pessoa que está na tomada de decisão, se ela é séria e comprometida, eu vou ter que seguir essa pessoa. Quando você fica no caos, e o que aconteceu na política nacional foi isso, sobe a ansiedade da população toda. E como a gente pode abordar um jovem sobre saúde mental? Você começa sempre com um momento. Isso aqui é bem difícil, né? Como é que você vai falar com essa molecada? Depois a gente fala mais sobre isso aqui, eu não quero me estender demais. Uma conversa, uma questão. Em geral, você vai para uma coisa mais simples. O que você tem em mente? O que está passando na sua cabeça? What's on your mind? Essa é uma forma de abrir, ir lá aberto para conversar. E não direcionado para resolver o problema porque que ele gritou com a professora de português. Você vai lá num sentido desarmado. Por quê? Porque conversar com adolescente não é fácil. A gente tem um gap geracional e tem todo esse cérebro que eu estava conversando aí com vocês. Então, para chegar lá, a gente tem que trabalhar e se instrumentalizar. Em geral, o que a gente recomenda começa de um ponto de vista positivo. Como é que estão indo as coisas? Você que vai bem nisso, como é que tá? Você está saindo bastante com os amigos, ou jogando bola, ou indo bem em matemática? E levando para uma conexão positiva, mostrando que você gosta, não necessariamente falar, filho, eu amo você. O filho fica até meio bravo, porra, de novo você vai falar isso, você me ama e tal, mas muito mais nas entrelinhas, né? Uma atitude amorosa. Você tem que conversar com um moleque, se você quer um papo mais profundo, num momento bom. E se você conseguir que seja descontraído, é melhor. Quando você vai falar no momento de manhã, adolescente, até depois temos slides sobre sono de adolescente, de manhã a chance de um moleque estar irritado é enorme. Então é melhor você procurar momentos em que ele está com a cabeça melhor. E, obviamente, evitar momentos de tensão. Isso é uma coisa que eu falo aqui, mas não é fácil, né? Porque a gente, quando está tenso, aqui vai acabar falando dos problemas.
A outra coisa chave, que todo mundo fala, né, tem 2 orelhas e uma boca, tem que ouvir muito mais do que falar. Outra coisa difícil, porque a gente fica angustiado com o que o moleque está falando, fica irritado e atropela. E ele não se sente ouvido, aí pum, desligou. Né? Você já é um careta mesmo, você já é velho, não entende nada que acontece no mundo, e aí ele está noutra história. Outra coisa que é uma dica que eu acho muito boa é fala metade das coisas que você planejou falar. Pensa, pensei em falar 1 milhão de coisas, pensa que você vai falar metade, não faz discurso. Tenha em mente que as suas reações iniciais são fundamentais. Isso é chave. Na hora que você faz assim, o adolescente ele está lendo, o jovem está te lendo. Qualquer comentário um pouquinho torto, já fala, pô, também você já está falando assim. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Eles são altamente reativos a um comentário, uma expressão, ou você olha para o lado assim. Quer dizer, a gente já viveu isso, eu acho que a maioria dos pais. E no comecinho, você não empatiza, perdeu a chance de conversar. E aí a ideia que a dica é, pensa, respira antes de responder. Toma um fôlego, peraí. E tenta fazer cara de poker face um pouquinho. Busca uma parceria. E isso é muito legal, eu aprendi isso em consultório. Primeiro você pede permissão para falar com o adolescente. Que você gostaria de ver se ele quer responder antes de você pegar e falar. Pô, tô vendo esse problema, o que está acontecendo? Você tem uma solução já para o problema? Se o adolescente tem uma solução, é muito melhor, porque ele está conversando com você e você está ouvindo a estratégia que ele já está fazendo, antes de acusá-lo que ele não dá conta daquilo. Às vezes o adolescente não quer ouvir, ele quer desabafar. Ele não quer, e desabafar funciona. Eu trabalho aqui no consultório, só desabafar já tem um impacto importante em saúde mental. Porque se ele desabafa uma vez e ele é ouvido, quando ele precisar ele volta a buscar. Eles podem querer descobrir os próximos passos sozinhos, com ajuda em caso de necessidade. Então, pode deixar, pai, eu vou dar conta disso, mas se eu precisar eu volto aqui. Esse tipo de ideia é muito chave. E pedir para eles sugerirem o que eles devem fazer, o que a gente deve fazer, o que eles devem fazer. Como é que você pensa que você vai lidar com essa questão? Eu vou fazer isso e tal. E como é que você acha que eu devo lidar com essa questão? O que eu estou dizendo aqui não é que eles devem que mandar na história, mas a gente tem que coordenar. E o mais importante é lembrar que você está do lado dele. Estou de parceiro aqui, não estou contra você. O que não é uma tarefa fácil, né? Lembra que eu estou dando aula aqui, não é que eu resolvo. Esses são alguns guias que a gente fez na época da pandemia, que ajudam bastante, estão disponíveis na internet, que é o www.amesuamente.org. Esse é um livro que a gente fez de saúde mental na escola, o que os educadores devem saber. O Gustavo, que é um aluno meu de doutorado, e eu organizamos com os caras mais feras da academia, mas com uma tradução para uma linguagem de professores, mas funciona muito bem para pais, a linguagem é boa. Tem um outro livro que eu fiz com o Lino Macedo, que é um piagetiano super fera, que é um raciocínio sobre neurociência e pensar um pouco como a neurociência pode ajudar as crianças de fato, porque a neurociência tem um glamour que é quase que um esmalte, né, que parece que vai resolver tudo, enfim, não resolve nada, que ele vai um pouquinho além, é uma conversa divertida. Então aqui para fechar, o que eu posso dizer é que o estresse nos desafia. E cuidar da gente mesmo de uma forma solidária é a forma mais eficiente de cuidar dos nossos filhos. Entender as dimensões pessoais, assim como as grupais e da sociedade como um todo é absolutamente fundamental. E é aqui que a gente pode dar um pulo de coping. E com isso eu agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês e estou aberto aí para as perguntas. Muito obrigado. Thank you so much, Rodrigo. That was great. I don't know about the rest of you, but I took notes. So I will definitely be taking a lot of this to heart. And I think it's a lot of what we have seen at school, right? We tend to talk very openly. It's one of the big reasons we have a Dean's program in the secondary is making sure students have space to feel comfortable, to feel heard, to feel seen, because in the adolescent space, that is part of where they are, right? They're trying to develop themselves
through how they are perceived, and we are a big part of that perception. So with that in mind, we actually have already a question here in the Q&A that I think is an interesting question for us to start with, which is when you talk about sort of the adolescent age, what exactly does that mean? And, when are we sort of looking at that brain development? Because I am reading into the question to say, right, obviously the brain of an 11-year-old is going to be quite different to the brain of an 18-year-old. Perfect. Obrigado, Catalina. A gente teve uma discussão muito grande se eu faria aula em inglês ou em português e como a gente ia se comunicar. Então, a gente decidiu por bem, né, que cada um de nós falássemos na nossa native language. A Catalina é espanhol, mas em inglês também. Fiquei feliz que ela notou as coisas, porque eu atingir o standard dela não é fácil, não. Então, a tua pergunta, ela faz muito sentido, né? Se você for ver a classificação da adolescência da Organização Mundial da Saúde, ela foi descendo. Ela está em 11 anos atualmente. Mas um garoto de 11 anos é completamente diferente de um de 15 e um de 18. Não é verdade para todo mundo. Tem um de 15 que tem uma cabeça de 18, em vários aspectos. Então, a maturação, ela não é uniforme. Mas certamente esse comecinho, que a gente chama de tweens, né? Não são os teenagers, são os tweens, ele é muito importante. Porque é nesse momento, Catalina, que mais do que em qualquer outro momento da vida, eles ouvem os pares mais do que a gente faz. É uma coisa impressionante. Tem pesquisa, eu podia até botar o slide aqui. Tem pesquisa, assusta. Os pares sabem muito mais que a gente. E é interessante, porque depois que eles vão amadurecendo, ainda tem uma importância muito grande dos pares. Mas a nossa importância também ganha um pouco mais, né? Quando a gente fala, nossa, é pais e como é que chama? E pares, mas para a escola também é parecido, né? Vem com essa ideia meio patronais, né, que os pais têm e tal, mas eles conseguem receber algumas coisas. Então, a conversa sobre saúde mental, ela tem que ocorrer sempre, né? O desenvolvimento entre 0 e 11 anos, ele é enorme, né? Eu não estou focando nisso. Piaget teve uma das maiores contribuições para isso, as neurociências trazem isso, toda a estimulação, mas aqui vem os issues da adolescência, né? E vem a questão da formação de identidade. Então, o que está ocorrendo, o que acontece em todas as sociedades, é que você está virando um adulto, né? Nas tribos você tem rituais de passagem muito bem demarcados, na religião judaica você tem um bar mitzvah, quer dizer, você vai tendo situações em que você vai se transformando, então você prepara os indivíduos para se tornarem adultos. Na maior parte da nossa sociedade isso é ampliado, ele é esticado. Atualmente se fala que você tem garotos, jovens de 24, 25 anos que ainda estão na adolescência, que não conseguiram assumir alguns compromissos na vida. Mas a abordagem, ela é muito pessoa específica, né, para aquele garoto, para aquele contexto familiar, né. É lógico que a gente tem uma uniformidade porque a gente está na Avenues, mas dentro da Avenues a gente tem uma diversidade enorme. E esses pais têm uma cultura específica e essa conversa se dá nessa interlocução e num encontro com a cultura da própria escola, né? Então, o que é certo? O certo na Avenues é isso aqui, é você fazer dessa forma e dessa forma. Bom, o que é certo dentro da casa dos pais? É um certo específico, e você faz um diálogo com isso. E para os jovens isso é fundamental, porque a gente tem códigos diferentes em todos os ambientes que a gente está indo, tá certo? Numa festa, sentado na mesa, conversando com os amigos, na internet. Uma das coisas que a gente tem que educar filho não é só para comer direito na mesa, é como você se porta nas diferentes redes sociais. Só que tem um problema, né? Nós não somos letrados. Eu aprendi a comer direitinho na mesa, eu consigo ensinar meus filhos. Mas nas redes sociais é um baita de um desafio para todos nós de como se comportar. Thank you. Yes, that concept, if you will, of code switching, right? So students need to learn how to really think about not just the world that they're in, but the words that they're using, the context of where they is. We tend to think of code switching in language, but code switching really happens throughout all kinds of
behavioral situations. And I think with that, we've got two questions that I think we could probably kind of combine into one. Yeah. One is this idea of what can parents do sort of as a mental health check for their kids? And then the other one is, if you do notice, right, if you're doing this kind of a check, that your son or daughter is struggling with a particular frustration or they seem unusually stressed, is there something that parents can do to really kind of help their children understand that they have the tools, or even to gain access to the tools in order to deal with some of those frustrations? Essa pergunta é uma pergunta que eu antevia, né? É algo que nós todos, como pais, temos que pensar. A ideia do check-up de saúde mental é alguma coisa que a gente está fazendo o tempo inteiro com a gente mesmo e com os nossos filhos, né? Mas é um check-up ingênuo como pai ou como mãe e tal. O raciocínio todo da minha aula, o objetivo é dar parâmetros para pensar, né? Então a gente entende o que é saúde mental, a gente entende o que é enfrentamento de problema, mas a gente entende que transtorno é algo em que você não consegue sair. E a ideia da duração, do impacto, da mudança de comportamento, ela é chave. E do sofrimento. Tá certo? Então, eu não tenho uma resposta, né, catalogada. A gente, como psiquiatra, consegue fazer esse diagnóstico. Mas todos nós sabemos que o meu filho mudou. Ele está completamente diferente. Ele tinha 15 amigos, ligavam todo dia, agora ele fala com 2 pessoas ou não fala com ninguém. Ele está triste, ele não consegue sentar na mesa, ele está angustiado. Puta, ele que é bem em matemática, largou, nem abre o livro. Aí a pergunta seguinte é: o que eu faço? Né? A primeira coisa, né, e aí tem a ver também com a adolescência inicial, é este diálogo que eu sugiro aqui, né, eu dei algumas dicas de diálogo, ele acontecer sempre. Porque esse não é um diálogo para transtorno mental, esse é um diálogo para a vida, porque uma grande parte da nossa conversa com filhos é sobre saúde mental. E aí, como é que você tá? Você tá se sentindo bem? Tem um papo de elevador, né? Tá tudo bem, bom dia, tá tudo bem. Com o teu filho, o ideal é que você possa falar, tá tudo bem mesmo? E aí? O que tá rolando? Tá angustiado com o quê? Então, a gente não só vai trabalhar com o raciocínio do transtorno, mas a gente está lidando com o problema de saúde mental. E lembra, os filhos, nessa fase, em todas as fases da vida, você está se equipando para lidar com o problema, né? O menino de 2 anos tem que lidar com a frustração de que não vai ganhar o pirulito. E ele, em vez de ficar lá no chão se esperneando, ele precisa aprender a ficar chateado e não gritar. Então, todo mundo está lidando, né? Mas como a gente está nessa faixa aqui, a gente ajuda a instrumentalizar, né? Entender o que está sentindo, como lida com aquilo, que não é, o teu pai não é contra você, esse colégio não foi feito para te oprimir, então todas essas coisas que todos nós pensamos quando a gente aquela professora de português não te odeia, talvez odeie, mas é raro que odeie. Quer dizer, é você ir desenvolvendo estratégias to cope. Então esta conversa, ela tem que estar aberta até antes, né? Que é o ideal. Ela serve para o bem-estar de pai e filho, né? De mãe e filhos e tal. Então, o que eu chamaria, né, como cada um tem que negociar a sua própria saúde mental, todos também vão fazendo esta conversa ao longo da vida com os filhos. Aí fica mais fácil conhecer um pouco mais teu filho e entender a mudança de comportamento. Mas se eu posso me estender, Catalina, tem uma outra questão na adolescência que é chata. Qual é? Eles mudam muito mesmo. Eles se vestem diferente, eles mudam a atitude, e aí vem um desafio. Porque você fala, qual é o parâmetro? Isso aqui é adolescência normal, meu filho está doente? E aí tem várias estratégias, né? Um é olhar os pares, né? Você olha do lado e fala, pô, meu filho está um pouco diferente, tá todo mundo? Não, parece que não está todo mundo isolado, não fala com ninguém. Então, esses parâmetros ajudam sim. Mas eu vou dizer, como pai, nem sempre é fácil você olhar os pares se os amigos não estão dentro da tua casa. Então, estabelecer um diálogo com outros pais ajuda também. E aí, ajuda esse raciocínio de peer support. Ser pai não é fácil e não veio com manual. E aí, você tem que aprender. A mãe do terceiro filho tira de letra, nem conversa mais com os pais, né? Entra lá no primeiro primário, nem conversa, lá aquele papo furado de pai. Mas quando você é pai de primeiro filho, você conversa um monte com os outros, né? É super normal, estabelece amizades e tal. Por que isso? Porque a gente precisa desse apoio de pares.
Então essas são soluções que a gente vai fazendo e depois a gente pode buscar profissionais, né? Para a gente mesmo, para ver se está conseguindo lidar bem com o filho, ou para o próprio filho, né? Fazer um raciocínio de, ó, será que parece estar doente? Bom, vamos fazer um diagnóstico lá, um diagnóstico diferencial para ver se tem um problema ou não, descarta e vai achar um caminho de tratar. O raciocínio todo do Instituto Ame Sua Mente, do trabalho de prevenção, é se livrar é não precisar usar de psiquiatra e psicólogo, tá certo? É fazer caminhos em que a palavra cope é chave, em que você enfrente e supere, mas tendo humildade. Se não der certo, você precisa lidar. E tem um outro raciocínio que eu acho que é chave, e está no propósito do Instituto Ame Sua Mente, é que tudo bem, né? Existem os problemas, todo mundo struggle, né? Todo mundo tem que lidar com isso, mas é fundamental que as pessoas se responsabilizem pela sua saúde mental. Isso é chave. E isso é verdade mesmo para quem está doente. Então, se eu tenho uma depressão, eu posso ter saúde mental. Eu estou lidando com a minha depressão. E eu quero que a escola entenda a minha depressão, mas a escola também vai continuar me responsabilizando. Depressão não é incapacitante, trata direito e volta a trabalhar. Ah, tem coisas mais sérias, tem também. Mas a ideia de vitimização, ela é muito perigosa e ela é um uso muito ruim para os critérios de saúde mental. Tem consequências muito, muito ruins, porque todo mundo entra nesse caminho e desempodera o jovem. O jovem precisa ser empoderado. Empoderado não significa que eu vou dar conta de tudo. Não. Usa o médico, usa a medicação se quiser, usa o terapeuta, usa a professora que te ouve, a Sabrina ouve todo mundo. Você tem ali formas de lidar, de enfrentar, mas tirar o empoderamento do jovem é muito ruim. Yes, I think one of the things that we talk about a lot at the school, right, is making sure that you are partnering with us as a school. At the end of the day, we might see things at school, especially now that we're back on campus, that we also can notice differences in behavior. And so making sure that you understand when we say at Avenues, never worry alone, we mean that to all members of our community, not just to the students, not just to the teachers, but also to the parents. So please do use us as a resource. When we think of sort of the resources, the empowering of students, one of the things that, or one of the words that I have heard used a lot when it comes to helping students deal with frustrations, helping students who are trying to overcome obstacles, is the famous word resilience, right? And resilience gets thrown out a lot, right? Kids need to be more resilient, they need to be resilient. And recently I actually read something that more than just resilience, it's also about adaptability. It's not just about a student or a child being able to learn how to overcome that challenge, but actually in some cases, it's also about changing mindset, changing the situation, learning to understand, to deal with disappointment and the changes that come as a result. So could you share maybe a little bit with us in terms of when we think about frustrations, when we think about struggles, and that balance between what is perhaps the development of resilience and what is more the need for change, the need for adaptability? Esse é um ponto super importante, né? Só para da onde vem o termo resiliência? Ele vem da engenharia. O que é? Como é definido na engenharia? Você deforma um material e um material resiliente volta para o que ele era. Então é como se fosse resistente à porrada, ao estresse. Você volta para onde era. Agora tem um conceito que bate exatamente com a linguagem que a Catalina está trazendo para a gente, que é de a adaptação, adaptability, e mais você vai montando, vai adquirindo tools, né, eu fico misturando as línguas, instrumentos para você lidar com futuros estresses. Então a ideia que a gente tem em questões, principalmente na adolescência, mas isso na idade adulta também, é quando você enfrenta um problema, é que você saia ainda melhor. E tem uma chave para isso. Ah, mas pô, eu fiquei deprimido e foi um marco muito ruim na minha vida e tal. É verdade, né? Ter uma depressão, você guarda uma memória difícil, sofreu e tal. Mas a forma como você enfrenta é uma das coisas que você leva para frente. Não sei se vocês perceberam, no meu último slide eu falo isso. A forma como você enfrenta o estresse tem um impacto muito grande.
Vou dar um exemplo rapidinho, tomara que eu não distorça muito. Eu convivi com alguns chilenos que viveram o terremoto lá em Vinha del Mar, que foi gravíssimo, não sei se vocês lembram disso. O maior problema do terremoto não foram as mortes associadas ao terremoto, foi que todo mundo entrou em pânico e saqueou e destruiu Vinha del Mar. Uma amiga brasileira estava num condomínio de luxo e viu uma caminhonete de luxo lotada de papel higiênico. Imagina uma coisa tão louca quanto essa. E ela falava, as pessoas enlouqueceram. Então, o grande problema do enfrentamento é que os chilenos ficaram com vergonha deles mesmos. Tomara que eu não esteja ofendendo ninguém. Essa é uma informação que eu recebi de pessoas que viveram. Eu não estou querendo aqui acusar ninguém ou falar nada, mas é um exemplo que para mim ele é muito importante. Então, como a gente enfrenta o desafio é a coisa mais chave que a gente pode fazer. E Catalina, você imagina, né? Eu sou psiquiatra, trato grande parte dos casos, mas eu tenho casos difíceis. E quando as coisas estão difíceis, começa um blaming game, que eu falo. A mãe que não faz direito, o garoto que não faz, mas também com esse pai, e esse médico não faz nada direito, enche de remédio, a terapeuta é péssima e tal. Aí o cara dá certo, fala, olha que garoto legal, deu certo também com essa mãe, e esse médico então, todo mundo fica lindo. Agora, o que é difícil é tolerar o blaming game. O blaming game é apontar o dedo. E lógico, né, um dos componentes dessa conversa é a escola, né? A escola também sofre um blaming game. Eu vivi na minha família situações em que eu tive que lidar com a escola. Eu não acho que eu sou exemplo de nada, mas pacientes também viveram. A forma como você enfrenta, a parceria que você estabelece, a tolerância com outras visões, a compreensão mais profunda das questões permitem a superação. E nessa fase é a hora que você bota os instrumentos para enfrentar a vida depois, né? Não pode perder as coisas de perspectiva, né? Quando a gente está ali no estresse, de novo, né? A gente pensa naquele momento. Não, eu estou montando meu filho para frente, né? Então, vamos enfrentar essa, porque é a partir do que ele aprendeu de enfrentar essa que ele vai enfrentar as próximas, né? There's a question here that, so I guess it's perhaps a scenario, if you will, right? So how to treat a case of a teenager who's currently passing through what the person is saying is a transtorno de ansiedade e depressão in relation to their school colleagues, right? So this is specific, so they are sort of anxious and depressed in relation to their relationships at school. What might be some of the advantages or disadvantages in dealing with that directly with the colleagues or the peers? Or is there something perhaps that the peers could do to help that young person perhaps break some of that thought process that is leading them down this path of depression and anxiety? Perfeito, é uma pergunta super legal, né? Só vou pontuar uma coisa, né? A Catalina she's anxiety and depressive disorder, né? Então, transtorno de depressão e ansiedade é um diagnóstico. Uhum. Não, eu entendi. Eu só estou trazendo para cá, não só para dizer que isso é um diagnóstico. Quando você tem um diagnóstico como esse, você precisa de um profissional especializado, você precisa de um psiquiatra. Certo? E precisa desse diagnóstico, não necessariamente de remédio, mas se for tomar remédio direito, prazo, compreensão, manejar isso direitinho. Não é essa a pergunta, mas eu acho que a gente tem que botar tudo em perspectiva. Então tem que cuidar direito como faz terapia. Eu acho que o colégio tem uma abertura para isso e pode ser, eu tenho experiência como médico de pacientes aí, uma informação muito linear, o nível de compreensão das pessoas do colégio sobre esses assuntos. Eu estou meio puxando saco, né, Catalina, mas é verdade, é um nível diferente. Quando eu conheci a Sabrina e tal, ela conversa, entende quais são os problemas, tem um diálogo direto, não estigmatiza psiquiatra, que é outra coisa que é um problema. Meus filhos estudam no Santa Cruz, puta, é uma desgraça, porque aí fica tudo distorcido, tá certo? Não, aqui as pessoas entendem de um jeito concreto, linear e tal, então é muito importante fazer isso direito. Então essa etapa tem que ser bem feita, a conversa com a escola e tal. Só que a pergunta não foi essa, a pergunta é, como é que essa jovem ou esse jovem lida na vida dele? Então aqui eu trouxe alguns elementos para vocês que são muito chaves. Ele tem que entender o que ele tem. Ele tem que entender que ele tem que se tratar e se tratar. Então são 3 coisas chaves.
E a outra coisa é que ele não é uma vítima. Porque a atitude de vitimização é que vai atrapalhar essa pergunta. Como é que eu vou lidar com os meus colegas? E aí eu tenho uma analogia, porque essa é uma questão comum que eu tenho que lidar. A minha analogia é meio feia, mas ela é potente. É o seguinte, você fala com uma menina, se você está com uma questão íntima como depressão, é como se você tivesse com um corrimento vaginal. É meio forte, mas o que significa isso? É uma coisa muito própria tua. Para quem que você vai contar isso? Pô, você conta pro teu médico, conta para sua mãe e eventualmente você conta pro seu namorado, né? É uma coisa que fica no íntimo. Alguma situação ou outra você pode contar e tal. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é que não pode contar, mas tem que ter pudor, porque trata de vivências muito profundas. Você não pode glamourizar esse tipo de problema. Né? A glamourização, e isso vale para tudo, mas o suicídio é uma das coisas que tem a consequência mais nefasta, né? Ou de automutilação. Glamorizar é a pior coisa. Ah, também sou deprimido, eu também sou TOC, eu também sou bipolar, borderline. Então isso aí é a coisa pior que tem. E tirar o diagnóstico do contexto do consultório e do tratamento é um perigo, porque ele é diferente. Mas a pessoa está com um problema e ela tem que ser entendida dentro do problema. Então ela acaba desenvolvendo uma linguagem para falar disso. Ela pode até falar, eu tenho um diagnóstico e estou me tratando, mas ela não pode virar a deprimida ou a ansiosa. Essa é a pior coisa que pode acontecer. E ela tem que lidar com, bom, deprimido, ansioso, eu até conheço o que é o diagnóstico, mas nenhum deprimido, ansioso no meu consultório é igual ao outro. Então, o que é a depressão e a ansiedade para aquele indivíduo? É assim que eu trabalho a psiquiatria. A tua é essa, você não consegue se concentrar, você fica pensando que você é uma porcaria, você não quer encontrar gente, você tem uma autoestima muito baixa. A do outro não é isso, eu tenho raiva, eu me sinto burro. Quer dizer, cada um tem uma. Então, o que é a depressão, o quadro depressivo ansioso de cada um? São os sintomas. E você vai falar para todo mundo? Não sei, você pode até falar, você pode falar para o professor, ó, não consigo me concentrar em determinadas situações e tal. Mas ficar tornando isso público como se fosse além de jogar rugby eu sou deprimido, aí eu não acho que ajuda muito. Mas o que interessa também é uma boa conversa com os pais, né? Com os profissionais de saúde, os pais e a escola. Wonderful. So here's a question from, I read a statistic about teenage suicide, that it is very, very high. Are there signals that we should be aware of or be paying attention to? É uma excelente pergunta. Eu até tenho uma matéria na Folha, que o título, eu não sei se eu passei para vocês, e é legal até compartilhar com os pais. A gente escreveu naquele Tendências e Debates da Folha. A ideia, que eu acho que é muito importante, é assim: suicídio chama suicídio à ponta do iceberg. E aqui é legal, porque o meu iceberg é assim, né? No fundo o nosso triângulo é invertido. Mas o que significa isso? Suicídio é um fenômeno, 95% dos suicídios estão associados a transtornos mentais. Então, no fundo, se a gente conversa sobre os problemas, o suicídio vai ficando lá na pontinha. Mas às vezes a pessoa tem uma depressão aguda e pode evoluir para o suicídio, evoluir para a ideação suicida. É sim, mas você está olhando não necessariamente para o suicídio, mas o que está acontecendo com aquele indivíduo. É lógico, desta forma que eu sugiro que tenha conversa, pode fazer a pergunta. Não tem nenhum problema perguntar num contexto, vamos dizer, privado, perguntar, pô, filho, você está pensando em se matar? A vida está fora de controle, está muito angustiado e tal. Isso não induz que as pessoas cometam suicídio. Isso pode ser acolhido, isso ajuda muito. Mas assim, de novo, o suicídio não pode ser glamourizado. We often talk about people dying by suicide as opposed to people committing suicide, precisely because suicide tends to be a symptom of a much larger disease. Perfeito. Certainly the policy at the school, right, is if we have any reason to suspect that a student is contemplating suicide, we pull them aside, we have a conversation, we talk to the parents, because it is not something that we would ever take lightly. We would much rather overreact and have it be nothing,
than the other way around. Perfeito. Posso só fazer um comentário? Sabe o que é interessante? Eu tive um insight aqui. Outro dia eu participei, eu achei divertido numa sexta-tarde, da apresentação dos trabalhos sobre saúde mental dos alunos da Avenues. Por isso que eu lembrei, Catalina. E o meu insight foi o seguinte, vendo esses trabalhos, eu também converso com outros jovens e tal, é que é o seguinte, esses moleques, eles começam a ficar mais letrados em saúde mental que a maior parte dos pais. Eles começam a ter liberdade. Assim como eles conversam sobre sexualidade de um jeito diferente, que a gente tem que correr atrás para entender o que eles estão falando, sobre saúde mental começa a ocorrer isso. E esse é um dos motivos porque é importante você perguntar para o seu filho qual a estratégia que você vai lidar com isso. Perguntar o que é isso para ele, entendeu? Porque eles já começam a ter mais linguagem para falar disso. And even just noticing behavior patterns. So at the school, we have what we call the student pulse check survey. We send it out to students in the secondary every week. And we ask what are known as proxy questions. So we ask how many hours, not how many hours of sleep are you getting, but what time are you going to bed? Which tells us about, in terms of energy, how energetic are you feeling? How many hours? These are proxy questions, right? Because we know if we ask the student point blank, did you get enough sleep? They're all going to say, of course I did. Of course I got enough sleep. Because to them, enough sleep is 4 hours. To us, we know, no, actually the teenage brain and most brains need at least 7, if not 8 or 9. So just being aware sometimes to some of those behavioral changes or even just changes in routine. That was one of the things that you talked about in terms of strategies for parents to really work with their kids is establishing routines. And the routine of sleep cannot overemphasize just how important it is in terms of really helping young people across all spectrums of need, whether they are emotional, physical, psychological, or anything else. Sleep it's a restorative cycle. So one of the questions here, and I think it does have a bit to do with mental health, is the idea of smoking, or what I will also say, perhaps that idea of self-medicating, right? That child who perhaps is struggling with something, and as a result, they turn to a potentially addictive substance, be it tobacco, be it marijuana, be it alcohol. How, as a parent, perhaps are there signs to be paying attention to, and B, if you are worried or if you do notice that your son or daughter is getting involved in this addictive behavior, is there something that parents can do to help their children sort of break some of these unhealthy habits? Eu acho que a Catalina, ela entende um pouco desse assunto, ela está trazendo um elemento que é importante de entender, né? Muitas vezes você começa a ter uma addiction, né? Uma dependência, por estar num quadro de ansiedade não bem controlado, por estar num quadro depressivo e tal. E isso vale para consumo de maconha e eventualmente outras drogas, né? Então é bem comum, se você não cuida bem nessa fase, você vai se expondo a mais risco e vai tendo mais problemas. Quando a gente fala de tabaco, né? Tabaco é a droga mais usada e ela é legal. Não é legal para essa faixa etária. E a gente teve o advento agora dos cigarros eletrônicos e na classe média alta eles têm acesso, porque é caro, né? Eles têm acesso a esse tipo de tabaco. Eu acho que vale a pena assistir um programa que tem na Netflix, que eu acho que chama Broken, não sei se vocês sabem qual é. Ele tem 4 episódios que falam de questões da sociedade de consumo e tal, mas um é sobre cigarro eletrônico. Eu achei muito bem feito. Eu conheço um pouco dessa área tal, eu achei bem correto e vale a pena. Mas das mensagens principais que estão ali, bom, o cigarro eletrônico funciona para ajudar a gente que é dependente grave a sair do problema. Sem problema, diminuir, menos riscos pulmonares, tudo bem. Mas a questão aqui, não estamos discutindo isso. Para adolescentes, não faz sentido. Na adolescência, droga nenhuma faz sentido. Açúcar em excesso, cafeína em excesso. Tem moleque tomando energético como droga de abuso. Né? E volta para casa não consegue dormir mais. Parece que usou outras drogas, estimulantes tipo cocaína. E tem 2 padrões de uso, né, dessas drogas que a gente está falando. Tabaco, maconha, cocaína, ou bala e doce. Um padrão é o habitual, que é o mais perigoso, e outro padrão só na balada, né?
estamos falando de álcool também e tal. É mais raro você ver moleques bebendo todo dia, mas usando maconha todo dia e tabaco sim, tá certo? Então, é bom ter essa noção, né? É bom ter a noção, porque não adianta a gente fazer disso um terror, né? Cigarro eletrônico é um terror, vai matar todo mundo. Porque você fala isso e ele olha para o lado, um monte de gente fuma cigarro eletrônico e ele fala, você é velho e não está falando nada. Mas você tem que falar, né? Se for possível ele tiver com o ouvido aberto, né? Por isso que o ponto aqui é o seguinte, se ele está com o ouvido aberto ou fechado, né? Aquelas dicas têm muito a ver com, vamos ver se ele consegue ouvir, né? Porque tem que falar parâmetros reais, cria dependência. Então tem um monte de moleque nessa faixa etária que eu cuido que já estão dependentes de cigarro eletrônico. Quer ver uma pergunta tipo a da Catalina, pergunta inteligente para eles responderem? É o seguinte, você quer saber se ele está dependente ou não? Pergunta, você acorda à noite às vezes para dar uma baforada? Ah, eu acordo sim, como é que você sabia? Você imagina o nível de dependência, né? O que acontece com o cigarro eletrônico é que ele é diferente do cigarro, e o Ju é um dos que aprendeu isso cedo, né? E que fez um marketing para adolescente, por isso virou um negócio enorme, a Philip Morris comprou uma parte e tal, é que eles conseguiram entregar nicotina em alta quantidade rápido. E o cigarro eletrônico, ele permite que você use, você não tem que fumar um cigarro inteiro, né? Você pode como se fumasse um quarto, meio cigarro, e aí de novo, e aí de novo, e aí de novo. E o cérebro aprende diferente. Então é uma dependência diferente. Todo mundo fuma mais cigarro na balada, Ju é a mesma coisa, mas eles começam a usar sistematicamente. Então, o cara que está dando uma baforada no meio da noite, ou que fica sem o cigarro eletrônico e fica angustiado, tá num quadro de dependência bem importante. Eles sabem. Só que se você dá uma bronca, eles não conseguem falar com você. Precisa ser manejado. Né? E com o adolescente, uma das coisas importantes é que a gente tem que ter humildade. A gente precisa de alavancagem negocial. Não adianta que com criança você acha que manda e algumas coisas você manda. Com adolescência você negocia. E aí vem milhões de estratégias ligadas a essa negociação. O relacionamento que você tem com o seu filho, o exemplo de alguém próximo, a família, o irmão que pode ajudar nessa negociação e tal. Então você vai montando isso. E a resposta meio básica é que não é uma missão fácil, né? Afinal de contas, se alguém está aqui vendo, é por causa disso. Yes, teenagers might not be easy, but we love them all the same. True. Rodrigo, thank you so much. We have 5 minutes left, and I don't really see any questions left. I don't know if there's any sort of last words of wisdom, anything that you want to sort of leave our parents and our community with, any last sort of key dica that if they remember nothing else, this is the one. I haven't got it. Não, mas na verdade não tem que dica. Se tiver alguma coisa que eu acho que ajuda, é uma atitude de humildade e de escuta. Se você achar que você tem a solução, na minha opinião, você dançou. E eu até que fico achando que tem um monte de solução, um monte de ideia, um monte de remédio, não funciona. Funciona uma postura. E esta postura ela é aprendida ao longo do tempo. Eu vejo, né, pais que enfrentam situações às vezes muito difíceis e o filho e os pais podem até continuar com um problema, eles têm uma saída muito boa. E às vezes filhos que têm um problema não tão grande e que tropeçam e todo mundo sofre muito e tem consequências de longo prazo. Então, se eu tenho uma sugestão olhar com cuidado, conhecer, aprender, falar com naturalidade sobre esse assunto, estreitar o relacionamento com seu filho e aprender a dialogar com a escola. Catalina, eu não tenho problema de dialogar com vocês, mas com a escola dos meus filhos, que foi a escola que eu estudei, eu tive a maior dificuldade de dialogar quando estava tratando dos meus filhos. Por quê? Porque a gente precisa afinar linguagens. Então, para você buscar essa parceria e sair do blaming game, não é fácil. Mas a gente tem que juntar todos os parceiros de ajuda para qualquer um desses problemas. Bom, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês.
Thank you so much, Rodrigo. Thank you for reminding us that it's so important to really walk next to teenagers. We're not pulling them, we're not pushing them, we're not dropping them off a cliff. We really want to walk with them. We want them to see us as role models, and then ultimately to decide the path that they want to take, because that is how life is lived. It's by making decisions and then understanding the consequences of said decisions. So thank you again, everybody, for joining us. This webinar was recorded. We will be sharing the webinar recording in the bulletin. So if you want to sort of go back and look through all the wonderful things that Dr. Bressan shared with us tonight, please do so. If you have any questions about what was talked about tonight, please feel free to reach out to me at Avenues or to any of the deans or any of the ADHs or division heads. We're more than happy to continue engaging in these conversations with you. Again, thank you so much for joining us tonight. Rodrigo, muito obrigada. Thank you. And have a wonderful evening, everybody. Bye-bye. Bye, thank you.